Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso Múltiplas Falas. Hoje com uma presença super ilustre da Juliana, que é dentista, está se especializando em doenças raras, em doenças autoimunes, e ela vai poder falar um pouquinho mais sobre essa trajetória dela no doutorado, como ela se interessou por essas causas e como ela acabou caindo aqui de paraquedas nas nossas vidas para fazer a diferença na vida das pessoas com esclerose múltipla. Olá, Juliana, seja bem-vinda. Oi, Eu queria iniciar, assim, você se apresentando um pouquinho, falando um pouquinho da sua trajetória. posso falar assim. Eu sou Juliana Cardoso, eu sou colombiana. Pelo sotaque, vamos perceber na hora. Eu sou dentista, me formei lá na Colômbia, fiz um mestrado em desenvolvimento crâniofacial, mas aí eu tava meio querendo mais. Porque no desenvolvimento crâniofacial é uma parte muito básica dos estudos da odonto. Você nem mexe com o paciente, mexe muito com molécula, com toda a parte química, mas não mexe com o paciente mesmo. Eu estava precisando isso. Estava precisando falar com o paciente, falar com pessoas, né? Sair do laboratório. E aí surgiu a oportunidade de eu vir para o Brasil por uma bolsa que é um conjunto de organizações que decidem abrir esse edital, que é uma vaga por programa, por universidade. Então, eu concorri em 3 vagas, uma em cada universidade, uma para virologia, uma para odonto e uma para ciências da saúde, os 3 doutorados. E fiquei aqui na UNB, no doutorado em ciências da saúde. E aí eu comecei a trabalhar com um grupo de odontologia que está focado em doenças raras. Especificamente, minha tese lá na UNB é sobre osteogênese imperfeita, mas aí eu também, especializando-me em doenças raras, eu comecei a procurar por fora, congressos, associações, o que eu quero assim, saber de outras doenças raras. Não somente me focarem na parte de osteogênese imperfeita. Aí eu cheguei aqui na associação, porque a gente se conheceu em São Paulo, e cheguei aqui na Apemigos e eu fiquei porque eu gostei tanto da associação quanto do estudo na esclerose múltipla e quanto os dentistas não mexem com isso. Então eu vi essa importância e aí eu me encaixei mesmo. Exatamente, Ju. Você me trouxe um dado que eu achei extremamente importante e que a gente nunca se ateve. Já fui em centenas de congressos, de reuniões, de palestras sobre esclerose múltipla, mas eu nunca ouvi falar sobre a importância da saúde bucal para as pessoas com esclerose múltipla. Realmente. O que acontece é que a odontologia faz pouco tempo que está dentro da pesquisa, relativamente, né? Quando a gente vai ver a árvore de pesquisa, a árvore de conhecimento no mundo, as ciências mais básicas, tipo física, química, bioquímica, são as que estão pesquisando desde muito tempo atrás, né? Arquitetura também, né? Coisas que são mais necessárias, entre aspas, para a população. Dentro da parte necessária está a medicina, né? Então, a medicina começou a pesquisar sobre todas as doenças desde faz um tempão. Então, eles têm muito médico pesquisador, faz muito tempo. Mas a odontologia, ela surgiu desde os barbeiros. Ela não surgiu desde a medicina mesmo. Então, sempre foi uma disciplina muito técnica, sempre foi mais focada em vai no dentista para tirar o dente e pronto, né? É por isso que, por exemplo, se chamou Tiradente, né? Aquele homem aqui no Brasil que eu descobri quando eu cheguei aqui, que fez parte da independência do Brasil. Chamam ele de Tiradentes porque esse era o ofício do dentista. Então, com o decorrer dos anos, o dentista viu que precisava pesquisar um pouco mais, né? Em todas as áreas e focado na parte de saúde geral. Porque realmente médico, ele mexe no corpo todo, mas não se foca bem na saúde oral. Quem mexe com isso é dentista. Então começaram a pesquisar mais em materiais dentais, mas em outras doenças que são mais importantes, entre aspas, porque são mais frequentes na população.
Mas aí as pessoas com doenças raras ficaram do lado, né? Quase sempre fica, né? Porque são poucas pessoas com uma doença só. Mas quando a gente soma todas, são bastantes, né? Todas as doenças raras. É por isso que é importante a pesquisa em saúde oral. E nos últimos anos é que os dentistas olharam para esses pacientes. Por quê? Porque a gente sabe tratar as outras doenças, mas quando chega um paciente com uma doença rara, a gente fica louca. A gente não sabe o que fazer. A gente nem sabe o que é a doença muitas vezes e nem sabe onde pesquisar, porque a pesquisa é muito pobre na área da odonto. Então, mas mesmo assim, tem uns grupos de pesquisa que se focaram nessa parte, de pesquisa odontológica, que se focaram na parte de doenças raras e especificamente doenças neurodegenerativas, onde podemos incluir a esclerose múltipla, né? Então, essa grande resposta é para responder por que realmente não tem dados sobre, assim, no dia a dia, sobre como manejar a saúde oral num paciente com esclerose múltipla. É o último que os pacientes procuram. E os médicos também não encaminham pra gente. Então, é por isso, tem uma falta de comunicação entre todas as áreas, entre o paciente, entre o médico, o dentista, os neurologistas e o dentista. Fica meio isolada essa parte aí. E também a percepção do dentista é mais, doeu um dente, vou tirar esse dente. Eu gostaria de ter meu sorriso mais branquinho, né? No Brasil, na Colômbia, Sul-América, na América do Sul, realmente. Essa parte estética é muito importante e é mais associada com a parte da odonto. Mas nunca procuram, olha, eu tô tendo aqui um problema articular, vou procurar o dentista para ver o que é, né? Olha, eu estou tendo um problema com minha gengiva. Quase todo mundo fala, é muito sensível minha gengiva, mas não procuram por que é muito sensível, por que tá o sangue aí? Eu tô sentindo que eu não consigo falar bem, minha saliva fica meio aí enrolada na minha boca. Vou procurar o dentista para ver o que é. Geralmente não procuram. E é falta também de informação. Então, é por isso que quase sempre esses dados não saem e não chegam no paciente. Mas sim, os pacientes com esclerose múltipla têm muitas manifestações orais que vamos falar a continuação. Perfeito, Ju. Você tocou num tema também muito importante, que é a questão do profissional não estar preparado ou não se sentir seguro para receber esse paciente, né? E isso impacta diretamente no tratamento do paciente. Sim. Porque ao chegar no consultório, eu falo, olha, eu tenho esclerose múltipla. Meu Deus, e agora? O que eu faço com essa pessoa? Ela tem esclerose múltipla. Eu posso mexer no dente dela? Eu não posso? Eu posso aplicar uma anestesia? Ou não tem como aplicar nenhum tipo de anestesia nesse paciente, porque eu não sei como vai agir com o remédio dele, né? Então a gente tem trabalhado muito essa questão do preparar o profissional da atenção primária, mas a gente nunca pensou nesse profissional específico, o dentista, que é tão importante, mas que a gente só lembra quando dói. Exatamente. Sempre lembra lá no final, já quando tá inflamado, né? Quando tem urgência, sempre lembra do dentista. Mas vamos falar um pouco sobre esse medo, porque eu já senti esse medo com paciente com doença rara, com paciente com esclerose múltipla. É por isso que eu cheguei aqui também, né, para conversar com vocês, para ver o que vocês precisam, né? Todas as pessoas com esclerose múltipla, qual é a demanda deles sobre a parte de saúde oral. Realmente se estão sentindo desconfortáveis? Realmente tem problema de saúde oral, né? Que eu não sabia. Isso não está dentro da formação como dentista. Os dentistas não estão preparados. Assim, não tem uma aula de esclerose múltipla, não tem uma aula para cada uma das doenças raras que existem no mundo. Porque são muitas também, né? E é muito difícil se focar em todas. Então, mas como dentista, a gente tem que se preparar para pesquisar sobre isso e para conversar e escutar o paciente, que é o mais importante. Então, sobre isso, já tem estudos, já tem dados, já estudaram isso. Isso não é uma coisa aleatória que ficou em nada, né? Então, tem um estudo
que é um estudo cross-sectional, que chama, que vem uma população em um momento, certinho, né? Esse estudo é pacientes com esclerose múltipla mesmo, e foram olhar o que os pacientes achavam sobre sua autonomia na saúde oral, escolher o tratamento e também manejar sua saúde oral. E o que os dentistas achavam sobre o manejo dos pacientes com esclerose múltipla. Então, o que descobriram? Que os pacientes, primeiramente, não querem exercer autonomia na saúde oral. Por quê? Porque estão desinformados, porque é uma coisa que não é importante, né? Quando falam de esclerose múltipla, primeiro que o paciente pensa é neurologista, né? Depois pensa em nutrição, pensa em outros profissionais, mas o final lá é o dentista, né? Então, realmente não se preocupa muito por exercer essa autonomia. Sempre se eu tenho algum problema com saúde oral, é culpa do dentista que não manejou do jeito certo, né? Essa é a primeira parte. Mas uma segunda parte que eu acho bem mais preocupante, porque eu sou dentista, é que os dentistas não têm a disposição de deixar o controle nos pacientes. Então, como o paciente com esclerose múltipla tem dificuldade na mobilidade, e também tem muitos que têm dificuldade também na parte neurológica, o profissional da saúde associa isso com uma deficiência intelectual. O paciente não pode ter autonomia para tomar decisões sobre o tratamento. Como é que eu vou perguntar para um paciente com esclerose múltipla? Olha, eu tenho esse tratamento e esse tratamento. Qual eu posso fazer? Ou você quer fazer o tratamento que eu estou te oferecendo? Isso não acontece. E o dentista não tem essa disposição de deixar esse manejo nas mãos dos pacientes. De perguntar, de exercer um consentimento informado real, né? E nas reuniões que a gente vê das associações onde falam sobre respeito para os pacientes, a gente também vê isso, a demanda do paciente de, pelo amor de Deus, me informe o que está acontecendo comigo, né? Me fale, se eu tenho um cárie e tenho que tirar todos os dentes, me avise pelo menos, né? Mas não deixam esse controle nos pacientes porque acham que eles não têm essa capacidade de eleição no tratamento. E a segunda parte é que também acham que eles não conseguem manejar sua saúde oral, sua higienização. Então, em vez de procurar algumas ferramentas para que o paciente seja autônomo, escove bem seus dentes de uma maneira autônoma, mesmo tendo esclerose múltipla, mesmo tendo problemas de mobilidade dos membros superiores, o dentista simplesmente deixa a consulta mais próxima para ele mesmo controlar isso, né? Porque não vê que o paciente com esclerose múltipla tem essa capacidade. Então, e isso porque o dentista também não se informa sobre a diversidade das manifestações do paciente com esclerose múltipla e não escuta as demandas do paciente. Então, acho preocupante de um lado e do outro, né? Essa falta de comunicação que tem que existir quando a gente está tratando um paciente com esclerose múltipla ou um paciente da vida no geral, né? Então, tá faltando isso e é bem, bem preocupante. Esse estudo foi feito em 2020, tá? Perfeito, Ju. Eu lembro que mais cedo você comentou comigo que hoje existem alguns estudos, mas ainda são poucos, alguns bem atuais, né, nessa área. Uhum. E voltado especificamente para a esclerose, Ju, hoje o que vocês percebem que são os fatores que mais prejudicam a saúde oral das pessoas com esclerose múltipla? Ok, então eu vou falar aqui mais ou menos do que existe na ciência atualmente e vou me focar na parte desses aspectos, né? Então, fazendo uma revisão rápida, assim, de um dia, na literatura existem mais ou menos 7 estudos que falam especificamente da saúde oral em pacientes com doenças neurodegenerativas. Desses 5 estudos falam de esclerose múltipla e saúde oral, especificamente. Um momento que eu vou beber uma aguinha aí. Porque eu falo rapidíssimo, né? E falo um monte. Então,
O que aconteceu nesses 5 estudos? Tem 2, do geral, de doenças neurodegenerativas, incluindo esclerose múltipla, mas o geral. E são muitos pacientes analisados. Um desses estudos, por exemplo, é uma revisão sistemática, que um dos topos no conhecimento, né, da evidência, e inclui 12 estudos com 3.460 pacientes. São muitos pacientes, né? O que revelou que pacientes com doenças neurodegenerativas têm um aumento da periodontite. O que é a periodontite? É uma perda de osso alveolar. É o osso que mantém o dente na posição certa, né? Então, o osso que está ao redor do dente, esse osso começa a diminuir por uma inflamação, né? Vamos lembrar que a esclerose múltipla, além de ser uma doença neurodegenerativa, é uma doença autoimune. E doenças autoimunes estão relacionadas com periodontite. Então, acúmulo de bactéria, também uma hiperreação do sistema imune, produz essa periodontite. Segunda questão. É um estudo retrospectivo, ou seja, olharam pacientes que já atenderam no sistema. Esse foi feito em 2023, bem recente, e viu que os pacientes com doenças neurodegenerativas têm maior quantidade de cáries, maior quantidade de dentes tratados, ou seja, que já teve cáries alguma vez, e maior tratamento cirúrgico e significativamente maior tratamento conservador em comparação com os outros grupos, né? Então, o que quer dizer isso? Que os pacientes realmente com doenças neurodegenerativas têm uma maior taxa de cárie e menor saúde oral em comparação com pacientes controles, né? Mas agora vamos focar isso que acontece com o paciente com esclerose múltipla especificamente, né? Então, também incluíram muitos pacientes nos estudos. Geralmente são revisões sistemáticas, estudos longitudinais, que são estudos de bastante revisão. Então, por exemplo, um deles são 12 estudos com 3.460 pacientes e outro é 8 estudos com 1.312 pacientes, 12 participantes. Aí, você viu que o paciente com esclerose múltipla tem, além de o que a gente já viu de cárie, periodontite, gengivite, no processo é uma parte mais leve, tipo, só é a inflamação. Então, tem mais gengivite, tem mais periodontite. E tem maiores desordens temporomandibulares, maior sangramento e menor quantidade de saliva. O que significa isso? A saliva é uma parte vital na saúde oral, porque a saliva ajuda a manter os dentes limpos, né? Quando eu tô falando aqui, eu tô movimentando minha língua, minhas bochechas, e a saliva tá meio que fazendo uma lavagem aí da minha boca o tempo todo, né? Quando vocês comem alguma coisa, a saliva regula o pH da boca. Então, se é uma coisa, comem uma balinha, é muito doce, então produz muito ácido. A saliva tenta regular esse pH para a boca se manter num pH ideal para as bactérias não crescerem muito, né? Para não ter muita inflamação. Então, quando vocês têm menos salivação, aumenta a quantidade de cáries, aumenta a gengivite, progressa para uma periodontite, perde osso alveolar, perde dente, tanto por cárie, por infecção, quanto por periodontite. Então, realmente, os pacientes com esclerose múltipla têm tudo aumentado em comparação com pacientes controles. Além disso, também eles veem qual tipo de esclerose múltipla. Eles profundizam um pouco mais, né? Não é que porque eu tenho esse tipo vou ter, com certeza, é porque eu tenho mais risco, né? Então, pessoas com esclerose múltipla remitente recorrente apresentam taxas mais elevadas, tanto de dentes cariados quanto de gengivite leve. Então, tem um aumento maior em comparação com pacientes com esclerose múltipla de outros tipos. Então, aí a gente já pode ver como o manejo vai ter uma variação entre paciente com um tipo ou outro tipo de esclerose múltipla. E onde é que a gente deve se preocupar mais, para fazer mais controles, para ver como é que está a salivação do paciente, perguntar mais para o paciente
se comunicar mais com o paciente para ver se realmente está acontecendo isso na sua cavidade oral, né? Mas tem uma solução que eles dão. Eles não só dão problemas, né? Porque eu já tô vendo a cara da Ana Paula aqui, oh meu Deus, tô surtando aqui. Não, calma. Então, eles falam pra gente que para minimizar todos esses problemas de saúde oral, existe uma solução. E são soluções relativamente fáceis, que são educar o paciente enquanto a sua saúde oral, né? Fazer uma maior conscientização sobre o controle dos pacientes da saúde bucal. Cada quantos meses eu tenho que ir no dentista, né? Sendo um paciente com esclerose múltipla, né? E tendo hipossalivação, ou tendo algumas outras manifestações, dor temporomandibular. Cada quanto tenho que visitar o dentista, né? Para fazer esse controle. E o uso de escovas elétricas para escovação de dentes. Porque é importante, enquanto a mobilidade de membros superiores, ajudar nessa escovação dos dentes. Perde a capacidade de escovar bem com uma escova normal do mercado. Tem que fazer uma conscientização para o público geral, para esses pacientes conseguirem obter uma escova elétrica, que é realmente muito, muito, muito cara, né? Então, tem que fazer isso. E além disso, os pacientes podem ter esses benefícios se consultam mais com o dentista e veem que tem mais pacientes com essa demanda, né? Então, é importante que chegue a pessoa lá, tem esclerose múltipla, chega lá no dentista para a gente ter dados e falar, olha, eu preciso que melhore a qualidade de vida dos pacientes porque eles não estão tendo qualidade de vida em saúde oral. Então, essas são mais ou menos as respostas que dão, né? Temos problemas, mas temos soluções. Graças a Deus. Graças a Deus. Problema, a gente já vai ficando... além de perder os dentes, vai perder os cabelos. Eu imagino. Zil, hoje a gente sabe que falar de doença rara e falar de esclerose múltipla é uma coisa, entre aspas, recente. Uma coisa que vem sendo dita nos últimos anos, não é uma coisa tão antiga, né? Então, assim, ver profissionais jovens como você buscando respostas para as nossas perguntas, acende aquele fiozinho de esperança de que as coisas estão mudando. Né? Você que está inserida nesse universo, que tem trabalhado não só com esclerose, mas com outras patologias raras, você acha que a tendência é aumentar os estudos nessas áreas? Eu esperaria. Já se vê mais estudos. O conhecimento vai se expandindo, né? E também nas áreas específicas vai crescendo o conhecimento. Então, geralmente se dá um aumento no conhecimento desde que se veja uma importância. Então, eu vejo que sim, que tem mais estudos, que tem mais profissionais se incentivando a estudar doenças raras, mas também tem que vir da parte acadêmica, dos professores incentivar, dos professores falar, olha, existe uma doença rara, existem várias doenças raras, existe esclerose múltipla, sim? Enquanto, por exemplo, uma preocupação muito grande que eu não falei é a neuralgia do trigêmeo em pacientes com esclerose múltipla, que eu sei que você vive dia a dia, né? Conheço os perto. E que eu já conheço, não só você, mas sim muitos pacientes já com esclerose múltipla que chegaram no dentista. O dentista não sabia que uma das manifestações da doença é essa neuralgia do trigêmeo. Trataram dentes saudáveis, tiraram dentes saudáveis e a dor continuou porque era uma neuralgia do trigêmeo. E aí que vou, a falta de comunicação. Então, tem que ver esse requerimento de pesquisa desde a clínica, desde a academia mesmo, desde a parte acadêmica, para a gente continuar pesquisando, para a gente pensar, olha, precisa pesquisar nisso. Mas isso está sendo pouco a pouco incrementado, assim. Eu entrei, né, recentemente também, mas eu tenho também colegas que vão para outras doenças raras, mas que também estão pesquisando. Então, e o que queremos aqui, especificamente no DF também, é centros de referência que incluem essa parte da odontologia, que
E não somente outros profissionais, também a odontologia tem que estar inclusa nesse pacote, né, de atendimento de paciente com doença rara. Você levantou um fator muito importante. A gente tem brigado muito pela estruturação dos centros de referência, né? A gente tem muitos centros de referência no papel, mas na prática ele não funciona como centro de referência. É verdade. Então tá aí mais um pontinho pra gente acrescentar na nossa pauta de lutas. Não é fácil, não tô dizendo que a gente vai conseguir, que amanhã tudo vai estar resolvido, mas se a gente não começar a brigar agora, não vai ter resolvido nunca. Né? Então assim, Ju, hoje a gente tem um trabalho muito bacana aqui na associação, tem os nossos encontros de pacientes. Fica o convite, quem não está vindo nos encontros está perdendo, porque os encontros são muito bons. A gente não fala só de doença, mas a gente fala de vida além da doença. E nesses encontros, gente, a Juliana também está sempre com a gente pode montar ali um momento para tirar dúvidas, para ela ensinar como fazer essa escovação, para quem já está com a mobilidade reduzida nos membros superiores, ou tem uma dificuldade, mesmo que não tenha essa redução de mobilidade, de entender como passar um fio dental adequadamente, como fazer essa escovação. Venha para os encontros. A gente aproveita e suga o conhecimento dessa mulher incrível, que ela tem muito a acrescentar. Sim, e aí eu ia falar que, mesmo paciente sem esclerose múltipla, cuidador, todo mundo, de todos os pacientes que eu peguei na vida, todas as pessoas que ficaram do meu lado, eu acho que nenhuma sabia escovar os dentes. Então, pode vir perguntar, eu vou ajudar nessa parte, assim, com toda a minha disposição. Eu tenho que assumir que eu também não sabia. Fiquei horrorizada no auge dos meus 39 anos, descobri que eu não sabia escovar os dentes. Então, aí podemos ajudar e vemos que é realmente a parte de saber escovar os dentes ajuda muito na prevenção, na diminuição de todas essas doenças. E se vocês puderem evitar uma dor, né, a mais, eu acho que é bem melhor, né? Que é bem melhor. Com toda certeza. Ju, agradeço a sua disponibilidade, agradeço todo o carinho que você sempre traz, que você demonstra pra gente. E com certeza a gente vai voltar mais vezes, vamos falar mais sobre essa questão da higiene oral, da importância da escovação e da qualidade de vida. O quanto isso também impacta de forma assim, absurda na qualidade de vida da pessoa. Não só da pessoa com esclerose, mas de todo mundo. E é claro que no nosso caso tem os nossos agravantes, porque a gente é mais bonito, né? Quando você é mais bonito, você tem esses problemas. Exatamente. Quando a pessoa é perfeita, né? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem, nos apoiem. O apoio de vocês é essencial para que o nosso trabalho continue e melhore cada vez mais. Muito obrigada. Muito obrigada.